Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica, mais uma noite de estudos aqui do CETRELV, nosso encontro de quinta-feira, às 20 horas, um encontro virtual, mas que nos conecta pelos sentimentos, pelas vibrações, pelo mesmo ideal de estarmos querendo nos melhorar, de aplicar o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Então, essa vontade nos conecta, como se fosse o religar da religião, que é o seu momento com Deus, que nós falamos já também numa lição aqui do livro Roteiro. Espero que todos vocês estejam em paz, em tranquilidade, suas famílias estejam bem. Estamos novamente aqui para estudar o Evangelho, o livro Roteiro. Então, quem quiser aproveitar esses momentos em que nós passamos os recadinhos e pegar o seu copo de água, a sua garrafinha de água, o seu medicamento para fazer a fluidificação, dá tempo. Bom, eu quero passar mais uma vez para agradecer vocês que confiam no meu trabalho, um trabalho que eu só consigo explicar para vocês lá no momento da quarta-feira ou do sábado. E o que eu tenho para comprovar para vocês desse trabalho que nós realizamos é o nosso Instagram, Árvore da Esperança Brasil, porque é por lá que a gente divulga tudo que a gente faz com as doações que nós recebemos, né? Então, o meu muito obrigado a todos vocês que colaboraram com a campanha da Páscoa. Nós conseguimos realizar as entregas nas comunidades que nós estávamos querendo, nas comunidades que nós já estamos acostumados a trabalhar. Então, o nosso muito obrigado por todos vocês que doaram as caixinhas de bombom. Logo vem mais campanha por aí. Estamos aguardando apenas aí alguns detalhes. Uma das comunidades que nós atendemos, que fica ali na Raposo Tavares, chama-se Comunidade Piemonteses. Nós atendemos ali, tem 720 famílias, né? Mas ali nós entregamos cerca de 600 caixas de bombom, 600 brinquedos, quando a gente faz a campanha nessa comunidade. Fica na Raposo Tavares. É uma comunidade que vai ser realocada porque aonde ela se localiza é um terreno tomado, é uma posse, né? E vai passar uma estação de metrô. Então, essa comunidade vai ter que sair daí, estão aguardando só a ordem judicial para sair. Então, nós vamos fazer uma campanha para eles de alimento não perecível: arroz, feijão, açúcar, óleo, café, farinha, macarrão, molho de tomate, porque eles já está pairando uma tristeza no ar lá na entrega da Páscoa. Já vimos algumas pessoas bem tristes, eles estão bem tensos, né? Então não sabe para onde vão ainda. Então a gente gostaria de levar um alento para esses corações, para que pelo menos para onde eles sejam realocados, eles cheguem lá com mantimentos. Então a gente está só aguardando aí a posição de quando será esse remanejamento das famílias, para a gente começar uma campanha de arrecadação de alimentos. E aí eu aviso vocês. Mas por enquanto fica aqui o meu muito, muito, muito obrigado pela colaboração, por entender esse trabalho que é tão pequenininho perto de tantos outros, mas que a gente faz com todo o nosso coração. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é a Árvore da Esperança, esse trabalho começou com uma amiga minha chamada Luci Alves, e esse trabalho se chamava Fábrica de Sorrisos. E a Luci Alves era a palhaça Esperança. Eu estou com a Luci já tem 8 anos que eu trabalho com a Luci. A gente fazia o mesmo trabalho. Só que infelizmente a Luci desencarnou. Agora em novembro vai fazer 4 anos. Quando a Luci desencarnou, a família dela ficou muito revoltada porque ela desencarnou
muito de repente. A doença dela foi um câncer muito agressivo. E a família dela não permitiu que a gente continuasse com o mesmo logo, com o mesmo nome. Então a gente criou a Árvore da Esperança para homenagear a própria Lucy, que ela era a palhaça Amor, a palhaça Esperança. Então, para homenageá-la, que nós somos os frutos dessa árvore, então a gente colocou o nome do nosso grupo de Árvore da Esperança. E continuamos o trabalho que ela fazia, com outro nome, outro logo, mas dos mesmos moldes. E já estamos aí há 4 anos como Árvore da Esperança. Temos o nosso Instagram, que se chama Árvore da Esperança Brasil. Fica o convite para vocês visitarem lá as nossas postagens, conhecer o nosso trabalho e quem quiser ser voluntária, fala comigo que mão de obra nunca é demais, está sempre faltando. Então vamos lá, pedindo aos nossos irmãos espirituais, os mentores do CETRELV, os mentores desse trabalho, desse estudo de quinta-feira, que nos protejam, nos inspirem, nos traga luz, a luz do conhecimento, tire de nós o véu da escuridão, liberte a nossa visão espiritual para enxergar as realidades espirituais que Jesus trouxe para nós, através dos seus exemplos e através da doutrina dos Espíritos, Cristo Consolador. Nosso muito obrigado. Pedimos então a permissão para iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, mais capítulos do livro Roteiro, pela psicografia das mãos do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito do benfeitor Emmanuel, da editora Febre. A lição hoje é Evangelho e Alegria, Evangelho e Simpatia. São duas lições que estão conectadas, então vai dar tempo de fazer duas em um estudo só. Vamos lá. Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Precisamos tirar Jesus da cruz, tirar da nossa imagem, da nossa retina e dos nossos olhos a imagem de um Jesus crucificado, sofrendo com dor. Evangelho é alegria. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. É tirar dos nossos olhos o escuro, a incerteza do que nos espera após o desencarne. E o cristianismo, junto com Jesus, nos trouxe várias informações que lá, há 2000 anos atrás, talvez a gente não entendeu, mas o Espírito da Verdade, com o advento do Consolador, nos esclareceu em muito. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Olha que alegria! Os anjos vieram anunciar a vinda do Mestre. Isso é um motivo de alegria. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Mais um ser de luz veio conversar com Maria, motivo de alegria. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de uma inesperada estrela. Jesus nasceu na mais profunda simplicidade.
mas era o sol mais brilhante que nós já tivemos entre nós. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias da grande alegria. É a boa nova de Jesus, a boa nova dos espíritos, com a doutrina dos espíritos, para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Então, precisamos tira essa ideia que o Evangelho é dor, sofrimento, Jesus na cruz, com aquele peso, com aquele sentimento de vingança, de tristeza por ter sido traído por um dos seus corações queridos. Não, o Evangelho é motivo de alegria. Com o Evangelho de Jesus começa a reinar o contentamento e a esperança. Sim, porque o que aquele povo não tinha era a esperança de viver melhor. E Jesus trouxe essa esperança para eles. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. O primeiro sinal de Jesus foi numa festa, na bodas de Canaã, motivo de alegria, era uma festa de casamento. Foi ali que ele fez o seu primeiro sinal. Meio empacado, né? Que ele não queria, e a mamãezinha dele foi lá e falou: ainda não é o momento. Ela falou: vai fazer. E ele honrou a mamãe, obedeceu. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Jesus iniciou o seu discipulado em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, ali entre os simples, sentado muitas vezes ali naquelas pedras, naquela areia, contemplando a natureza, os pássaros, as folhagens, as ondinhas do Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia ele não é um mar, né? Ele é um grande lago, na verdade. A extensão dele é muito grande, por isso que ele é chamado de Mar da Galileia. Isso é motivo de alegria. Ele não se deixou contaminar pelos grandes templos de pedra construídos pelo homem. Ele construiu o seu templo na natureza, com simplicidade, com humildade. Multidões ouvem a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero para os corações que estavam despertos naquele momento. E tinham muitos que ainda não estavam, e alguns de nós não estamos até hoje. Mas se ele conseguiu atingir um, dois, três, 10 corações, não valeu a pena, não é motivo de alegria? Para que ficar triste? Se você não atingiu 100%, ninguém está no mesmo nível evolutivo, cada um está num degrau. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Então, todas essas ações, essas lições que Jesus foi trazendo, é motivo de alegria. Jesus não foi mais um daquela época que fazia as coisas no automático, na conveniência, na obrigação que a sociedade impunha. Não,
Ele fez tudo para trazer uma esperança para aquele povo sofrido. E agora nós vamos falar um pouquinho de mais um que se chama Evangelho e Simpatia. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. Porque Jesus queria trazer lições, exemplos, esperança para aquela multidão serem felizes aqui na terra. Porque ele já era feliz, um espírito puro, perfeito, superior. Não era para ele, era para nós vivermos felizes. A violência não consta de sua técnica de conquistar. Jesus não é esse Messias, não é esse rei que veio governar, vencer pela espada. Não. E é isso que gerou muito equívoco. Ele veio para ensinamentos de paz, para tocar os corações que estavam tão oprimidos e não estavam despertos ainda. Ainda hoje vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Com as pessoas e as situações. Ele atendeu pobre, coxo, cego, endemoniado, leproso, mas ele também atendeu sacerdotes, atendeu soldados, pessoas de alto cargo do Império Romano, porque ele era inclusivista, não era exclusivista. Seus ensinos vieram para todos e veio para os doentes e não para os sãos, para os aflitos e não para os que estavam em posições confortáveis. Certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Ele era simpático, mas quando era preciso, ele era enérgico. Nós temos a passagem que faz parte aí da última semana de Jesus, que a gente chama de última Semana Santa, naquela passagem de Jesus da expulsão dos vendilhões do templo. É uma passagem enérgica, porque o templo de pedra não foi feito para comércio, e sim para o religar, o orar, se conectar com o Pai. E ainda mais que esse comércio estava no pátio dos gentios. Os gentios eram como é que eu posso dizer, os pagãos da época, como que eu poderia falar a palavra? Os que vêm de fora, né? Os estrangeiros, que não eram judeus, mas foi destinado a eles um pátio ali no Templo de Jerusalém para eles estudarem, receberem orientações religiosas que deveriam ser dadas por quem tinha conhecimento. Fariseus, escribas, saduceus. E aí utilizaram o pátio para comércio, para troca. E Jesus foi enérgico nesse momento porque ele achou que precisava. Assim como uma professora é enérgica quando o aluno, uma vez, duas vezes, três vezes não traz lição, uma hora ela vai ser enérgica. Um pai que fala para um filho: para de jogar no computador e vai dormir, ou vai estudar, fala uma vez, duas vezes, na terceira vez ele pega o computador. Precisa. Quando precisava, ele era enérgico, mas ele era sempre sutil. Aos enfermos não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. Ele os auxilia e os cura com simpatia. Os apontamentos que dirige aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis.
Ele sempre julgou o erro, o pecado, e nunca aquele que realizou o pecador. Lembra da passagem da mulher adúltera? Ao doente curado no tanque de Betseda, explica despretensioso: vai e não reincidas no erro, para que não te aconteça coisa pior. Não julgou, ele orientou com simpatia. A pobre mulher adúltera apedrejada em praça pública adverte bondoso: vai e não peques mais. Até os seus próprios discípulos. Sabe que Pedro é frágil, mas não se desespera e confia nele. Porque todos os seus discípulos tinham as suas fragilidades, as suas imperfeições, algo a trabalhar quando eles fossem viver naquela coletividade ali, próximos a Jesus. Eles não foram escolhidos à toa. E Jesus, com simpatia, trabalhava a dificuldade emocional de cada um, a intolerância de Pedro, as desconfianças de Tomé, os conflitos mentais e psicológicos de Maria Madalena, o ciúme dos filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior. Então ele estava ali para, com simpatia, administrar todos esses conflitos. É igual em uma empresa, quando você tem muitos funcionários, os conflitos existem, a gente tem que administrá-los com simpatia, com respeito, pensando em como falar na melhora do próximo, não com agressividade. Em nenhum momento Jesus fez isso. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. Ai, que bonito isso! E desde a manjedoura, sobre a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com base no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Gentileza gera gentileza, simpatia gera simpatia, empatia gera empatia, exemplo gera bons exemplos. O evangelho bem praticado gera inspiração para outras pessoas quererem praticar também o evangelho. Nós não somos melhores e maiores do que ninguém. Nós só estamos querendo nos autoconhecer e nos melhorar. Mas às vezes pode ter alguma pessoa tão aflita, tão desesperada, e o problema dela pode ser uma unha que está doendo. E ela não tem condição nem de orar, nem de rezar, nem de pedir. E às vezes você, falando alguma palavra com simpatia, fazendo um evangelho com simpatia, um sorriso com simpatia, pode ser o evangelho de alguém. Seja inspirador, seja exemplificador do evangelho. E isso a gente pode fazer de várias formas. Falando, como eu estou falando aqui, cantando, sorrindo, abraçando, acolhendo, auxiliando, pedindo por alguém. Dá para ser simpático para com o nosso semelhante de várias formas, sempre pautado nos ensinos do Mestre Jesus. Então agora nós vamos com muita simpatia. Vamos colocar aí um sentimento de simpatia nas nossas vibrações, tá bom? Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que Jesus
na sua amorosidade, na sua simpatia, planejou e hoje recebe a todos nós. Vibremos com muita simpatia pelo nosso Brasil, essa terra, esse país que nos acolheu. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que espíritos bons, espíritos simpáticos a Jesus, possam influenciar, inspirar a todos esses governantes a tomarem as melhores decisões em favor dos vulneráveis, aflitos e necessitados. Que esses mesmos espíritos simpáticos, superiores, de luz, possam inspirar e intuir os governantes dos países que se encontram em conflito de guerra. Vibremos por aqueles que se encontram hospitalizados, tratando de alguma enfermidade de ordem física. Vibremos também por aqueles que se encontram em asilos, orfanatos, penitenciárias, clínicas de reabilitação de alguma dependência química. Que eles recebam com simpatia o tratamento das pessoas que estão ali para auxiliá-los, socorrê-los. Vibremos por nossos irmãos que moram nas ruas, que eles recebam de muitos colaboradores, de muitas ações sociais, o alimento para o sustento. Vibremos pelos pets, por nosso trabalho, por nossos colegas de trabalho, por nossos vizinhos. Sejamos simpáticos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vibremos por nossos familiares de convívio distante, onde um abraço simpático de saudade para eles, com a força do seu pensamento. Vibremos com simpatia, com alegria por todos os trabalhadores espirituais do CETREL, os trabalhadores espirituais de cada trabalho. Obrigado por serem simpático a nós e nos auxiliarem nas nossas tarefas naquela casa bendita. Vibremos com simpatia e alegria por todos os trabalhadores do CETREL de ordem física, desde a diretoria a todos os trabalhadores, a todos os assistidos, frequentadores. Vibremos aos espíritos que estão nos assistindo hoje nesse estudo, nessa reunião mediúnica, para com muita simpatia e alegria fluidificarem as nossas almas, colocando ali tudo que a gente pediu, tudo que a gente precisa, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que Deus preparou para nós no tempo dele, não no nosso. Vibremos por nossos familiares de convívio diário, que esses são os simpáticos a nós, os laços consanguíneos mais próximos que precisamos exercitar e praticar diariamente esse roteiro que estamos estudando. Vibremos pelo nosso irmão Divaldo, esse pontinho de luz inspirador, mandato mediúnico de missionário. Gratidão, Divaldo, gratidão. Vibremos também pela melhora da saúde física do Papa Francisco, esse líder religioso importantíssimo.
E agora, com alegria, com simpatia, vamos vibrar por nós mesmos. Muito bom. Então, estamos aí, ainda temos aí algumas lições do livro Roteiro. Deixa eu ver exatamente quantas. Uma, duas, três. Tem umas 10 ainda. Ai, ai, mas tudo bem. Às quartas-feiras nós estamos um pouquinho mais avançado, né? Porque aqui entra uma coisa ou outra no meio, não tem problema. Na quarta-feira nós estamos fazendo também esse livro, lá a gente já está nos capítulos mais para frente, mas não tem problema. A gente vai fazendo aqui, porque o Evangelho não tem pressa, a gente não tem data marcada para terminar o livro, a gente já pode pensar depois em um outro livro, vou pesquisar para vocês. Se vocês tiverem sugestão, pode mandar também, tá bom? Pedindo então a Maria Mãe Santíssima, Mãezinha de Jesus, Mãezinha de todos nós, que ela nos proteja com seu manto azul, que esse manto azul nos equilibre, nos dê força, coragem. Pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom, pessoal. Até a próxima. A gente vai dando notícias aí para vocês. Mas ainda temos, pelo livro roteiro, ainda uns 10 encontros. Não sei se chega a 10, mas também não são 3, tá? Depois a gente vai pensando no que a gente vai fazer. Até a próxima. Beijo, boa noite.